Deus Todo-Poderoso, Senhor maravilhoso, Tu és digno de louvor e de adoração, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado, que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja somente para o Senhor. Que só o Senhor é digno de louvor e de adoração. Não existe outro Deus além de Ti. O Senhor é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Tu és Deus e não existe outro Deus além de Ti. Que o Teu nome seja exaltado sobre toda a terra, Senhor. Nós somos caminhoneiros, nós somos servos do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Porque, Senhor, a nossa vida pertence ao Senhor, não pertence a nós, mas pertence ao Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Que nessa tarde, Senhor, do dia 19 de janeiro de 2023, o Senhor venha derramar toda sorte de bênçãos, toda abundância sobre a vida das pessoas que comparecerem aqui em nome de Jesus. Que vidas venham ser restauradas, vidas venham ser mudadas, vidas venham ser transformadas pela presença da Tua glória, Deus. Porque, Senhor, se eu estou aqui é porque é permissão do Senhor, que eu venha diminuir, que o Senhor cresça. E que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração sejam somente para o Senhor. Quero ser somente um instrumento nas mãos do Senhor e abençoar não só todos que entraram aqui, mas os meus companheiros de estrada e todos mais. Boa tarde, Ângela. Boa tarde a todas as pessoas que estão entrando aí. Eu quero fazer essa live aqui, a terceira live da gente agora nessa tarde, para abençoar a sua vida abundantemente. Já te peço que você venha deixar a sua curtida aqui, ó, dá 2 toques na tela aí e curte. Em nome de Jesus nós vamos estar abençoando a sua vida. Segue a gente, curta, compartilhe. Nós somos caminhoneiros aqui de Minas Gerais e somos servos do Deus vivo, o Deus de Israel. Fátima, boa tarde. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu vou trazer uma palavra para vocês aqui nessa tarde. Eu já tive a oportunidade de estar ministrando essa palavra e eu quero que essa palavra seja direcionada a várias pessoas aqui nessa tarde, em nome de Jesus, que ela venha alcançar o maior número de pessoas possíveis, ser um instrumento nas mãos do Senhor. Aí a gente vai ler um texto que está aqui o tema da ministração é restabelecer. O texto está ali em Lucas, capítulo 15, versículo do 11 ao 24. O tema da ministração é restabelecer. Boa tarde, Fátima. Boa tarde, Paulo Fernando. Boa tarde, Lucas. Muito boa tarde. Deixe seu like aqui, por favor. Compartilhe aí com o maior número de pessoas, que essa palavra venha abençoar a sua vida grandemente. Diz assim a palavra do Deus Todo-Poderoso. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dai-me parte dos bens que me cabe. E lhe repartiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi-se e agregou os cidadãos daquela terra, e este mandou para os campos aguardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfajorras que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter como meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se o pai, vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou. Compadecendo-se dele, correu, abraçou e o beijou. Maravilha! E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos teus servos: Trazei-me depressa melhor roupa, vesti-me,
ponde um anel no dedo e sandália nos seus pés. Trazei-me também um novilho cevado, comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Está aí em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11 até o 24. Fala daqui da parábola do filho pródigo. Nós vamos ministrar em cima dessa palavra aqui em nome de Jesus. Seja bem-vindo, você que entrou aqui nessa tarde. Que Deus venha abençoar a sua vida grandemente, venha derramar toda sorte de bênçãos. Esses dias eu estava vendo a ministração aqui do David Leonardo, e a ministração ele falou algo profundo que mexeu profundamente comigo. Ele falou assim, é maravilhoso um pai ser apaixonado pelo filho, mas é ainda muito mais maravilhoso quando um filho se apaixona verdadeiramente pelo pai. Que palavra, hein, gente? Nossa, profunda. Que em nome de Jesus, a palavra do Senhor possa alcançar o seu coração nessa tarde. Que possa entrar no teu coração como palavra, como espada de dois gumes, mais afiada, a ponto de discernir alma e espírito. Eu não sei por que você entrou aqui nessa live de um simples caminhoneiro aqui nessa tarde, mas eu tenho certeza que se você chegou até aqui foi porque o Senhor permitiu, e Ele quer trazer algo que conforte o seu coração, que em nome de Jesus ainda encontre a sua alma, e como bálsamo de Gileade possa descer sobre a sua cabeça, assim como foi derramado sobre a cabeça de Arão, que escorreu até a barba e ele foi completamente cheio da presença do Senhor. Que o bálsamo de Gileade venha derramar sobre a sua vida nessa tarde, venha curar as suas feridas, venha curar o seu coração, vá de encontro à sua família, à sua casa, em nome de Jesus, e venha derramar toda sorte de bênção sobre a sua vida. Como eu falei, essa é a minha terceira live, e se você entrar aí no meu perfil no TikTok, meu perfil ele não é um perfil direcionado a um tipo só de conteúdo. Eu falo lá de política, em algumas vezes exaltado, tá? Você não vai me ver lá passando a mão na cabeça de político, porque eu sou 100% homem. O único que é digno de toda honra, toda glória aqui é só Jesus Cristo, que ele veio nessa terra no seu 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Também lá você vai ver no meu perfil aí conteúdo sobre a minha vida aqui dentro de Belo Horizonte com um caminhão. Faço alguns vídeos dessas dancinhas que tem aí no TikTok também, que eu sou cristão, mas eu sou ser humano. E também tem da palavra do Senhor. Então não tem uma direção certa, um conteúdo específico. Lá no meu perfil você vai achar vários conteúdos, mas eu tenho certeza que você vai gostar, porque eu tenho feito essa live aqui porque graças aos seguidores que têm seguido a gente aí e abençoado a vida da gente. E hoje nessa tarde eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Então, para quem chegou aí agora, seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado por você estar disponibilizando o seu tempo de estar aqui comigo nessa tarde recebendo a palavra do Senhor. Eu estou aqui, né? Eu não está tendo serviço agora esses dias e hoje eu estou em casa, né? Desde segunda-feira que o meu caminhão não roda, está muito fraco aí o mercado, não está tendo carga, eu só rodo só aqui dentro de Belo Horizonte, mas eu sou um servo do Senhor e quero trazer essa palavra para você nessa tarde. Como eu falei, o tema da ministração é restabelecer. E o texto base que eu já li aí está lá em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11 até o versículo 24. Então, como eu disse aí, o tema da ministração é restabelecer. O significado de restabelecer: fazer com que algo ou alguém volte a possuir uma condição de estado boa, restaurar. A gente leu aqui nesse texto da Bíblia aqui, um jovem uma parábola a qual Jesus disse que esse jovem, que um certo homem que tinha 2 filhos, e um dos seus filhos pede a herança ao pai, e ele sai da residência do seu pai levando a herança.
nós sabemos muito bem que herança significa algo que você deve receber posteriormente. A herança ela não é entregue para você diante dos pais em vida, mas você recebe a herança após a morte dos pais. Então a herança é algo que ela é recebida posteriormente, não é recebida em vida. E aqui nesse texto a gente vê o seguinte, que esse filho, não satisfeito com as condições ali na casa do pai, pede ao pai que venha pegar parte da sua herança e venha dividir com ele, mesmo sabendo da situação do pai, que o pai ainda era vivo, ele pede a sua herança, né? E o pai vai lá, pega parte da sua herança e divide com esse filho. E esse filho parte para uma outra terra, para longe do pai. Aí eu quero complementar um texto aqui que está lá em Gênesis, capítulo 40. Eu vou ler lá para vocês, para a gente continuar entrando nessa palavra aqui. Gênesis, capítulo 40, a partir do versículo 9 até o 13, diz assim a palavra do Senhor. Então o copeiro-chefe contou seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e espremi no copo de Faraó, e dei ao próprio Faraó. Então lhe disse José: essa interpretação, os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó te reestabelecerá e te reintegrará ao teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Então a gente vê nesse texto aqui o sonho de José, quando José estava no cárcere, né? E ele estava preso ali com o padeiro e com o copeiro, e ele... o sonho do copeiro e do padeiro que teve ali, José fez a interpretação daquele sonho, onde que o copeiro, após 3 dias, ele seria restabelecido diante do faraó e voltaria a servir faraó. O texto da ministração aqui, que a gente leu, aqui no Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11 até o versículo 24, fala do filho pródigo e do restabelecimento. Então quero direcionar essa palavra a você. Esse filho aqui, ele deixou a casa do pai. E eu quero perguntar para você que está aqui nessa tarde. Como você deixou a casa do pai? De que forma você saiu da casa do pai? Esse filho aqui, ele saiu do convívio do pai, ele saiu da proteção do pai, ele saiu da guarda do pai, ele saiu da casa do pai, largou tudo que ele tinha na casa do pai para ir para algum lugar que ele não conhecia. Quando Jesus te escolheu, ele te colocou dentro da casa do Pai, te colocou debaixo da proteção do Pai, que a Bíblia é clara em falar que o Senhor Jesus, ele nos protege como uma galinha que ajunta os ovos, ajunta os pintinhos debaixo das asas, com total proteção. Desculpa. Não sei se você já viu uma galinha quando ela está chocando, ela junta os pintinhos e se você for pegar nela, ela fica bastante nervosa. Da mesma forma é Jesus comigo e com você. Você significa aqueles pintinhos que o pai quer o bem, o pai quer guardar. E esse filho aqui, esse pai aqui, ele tinha o melhor para o seu filho. Qual é o pai que não tem o melhor para o seu filho? Um pai, ele vive pelo filho, ele dá a sua vida pelo filho. A gente vive, eu tenho 47 anos, a gente vive pensando em dar o melhor para o nosso filho. Eu só tenho um filho de 23 anos. Então eu vivo
para dar o melhor para o meu filho. E você que entrou aqui nessa tarde, você que é pai e mãe, você vive para dar o melhor para o seu filho. Esse pai aqui de Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, ele tinha o melhor para o seu filho. Só que o seu filho não tinha uma visão do que o seu pai tinha para ele. O seu filho não conseguia enxergar que o seu pai tinha o melhor para ele. Diz a palavra do Senhor lá em Deuteronômio 28. A palavra diz assim: se quiseres e ouvires a minha voz, comerás e beberás o melhor dessa terra. Essa é uma promessa para mim e para você, que nós comeremos e beberemos o melhor dessa terra. Está lá em Deuteronômio 28, que nós seremos abençoados ao entrares e ao saíres, que nós, onde que nós colocarmos a nossa mão, ali abençoado será. Onde que nós colocarmos a planta dos nossos pés, ali será nosso por possessão. Toma posse dessa palavra, nós seremos cabeça e não seremos cauda, e nós só estaremos por cima e não por baixo. Eis que abençoado será o homem que teme ao Senhor. Lá no Salmos 91, a palavra do Senhor diz que por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença aqueles que te perseguem. Você será cabeça e não cauda, e só estará por cima e não por baixo. Essas são as maravilhas das mais de 2.500 promessas que estão contidas nessa palavra aqui, e elas fazem parte da sua vida, de você que entrou aqui nessa tarde. Não importa como seu coração esteja, não importa como sua vida esteja, porque a palavra do Senhor diz que de seus pecados eu jamais me lembrarei, porque eles serão jogados no mar do esquecimento. Basta você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você entregar a sua vida diante do Rei dos Reis, daquele que criou os céus e a terra, daquele que é digno de louvor, um Pai amável, um Pai de um coração imenso, porque a Bíblia diz, a palavra diz que Deus é amor. Você já ouviu falar em amor? Amor. Se você tem amor por seu filho, Jesus tem muito mais amor por você, porque Ele é o próprio amor. Diz a palavra que pode o pai esquecer de um filho, mas Deus jamais esquece de você, independente de como você esteja, independente de como sua alma esteja, independente de como seu coração esteja, independente de como a sua família esteja. É um amor incondicional, a qual olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem reservado àqueles que te amam. É além do que a nossa visão pode ver, do que nós possamos sentir. Sabe por quê? As coisas de Deus para o homem natural, elas são loucura. As coisas de Deus para o homem natural, elas são loucura. Então, voltando ao texto aqui de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, esse rapaz, ele sai de casa, ele sai da proteção do seu pai, ele sai do bem-estar da casa do seu pai, porque ele não conseguia ter uma visão daquilo que o pai tinha para lhe oferecer. Talvez você que entrou aqui agora nessa tarde, você passou por um período em que você desistiu e saiu da casa do Pai. Mas o Senhor Jesus te convida nessa tarde para que você venha retornar. É fácil o retorno? Não é fácil, é muito difícil. Quando a gente vai para algo desconhecido e a gente não consegue romper naquilo que a gente imaginava que seria bom para nós. Porque muitas das vezes nós imaginamos que algo seja bom para nós e aquilo nos causa sofrimento, nos traz transtorno, nos causa sofrimento, nos traz dor. E somente quando nós estamos lá na frente que nós conseguimos ver que aquilo não atendeu às nossas expectativas da forma que a gente queria. Esse filho aqui, ele saiu da casa do pai e foi para uma terra que ele não conhecia. E lá ele se frustrou porque ele esperava algo diferente. Só que o mais interessante é o seguinte: esse filho, ele tinha total conhecimento da casa do pai e total conhecimento como o pai era. Talvez você que está aqui nessa tarde, você conhece muito bem o pai, você tem total conhecimento de como é o pai, você tem
total conhecimento de como é o amor do Pai, de como é viver na casa do Pai, e você decide sair da casa do Pai por andar e andar por caminhos que aos seus olhos parecem caminhos de bem, mas no final são caminhos de morte. E o Pai te convida hoje para que você venha voltar à casa dele. O Pai te convida com total amor. Por favor, gente, curte aqui, por favor. O Pai te convida a retornar para a casa dele. O mais interessante dessa palavra aqui é o que eu falei. Esse filho conhecia muito bem a casa do Pai. Ele conviveu com o Pai muitos anos e ele sabia da verdadeira identidade, do caráter e do amor que o Pai tinha por ele. Mas ele resolve sair da casa do Pai e andar por caminhos que até então o seu pai desconhecia. Ele foi para uma terra distante e ele levou as preciosidades que o pai tinha guardado para ele, para um futuro próximo. Ele saiu carregando essas preciosidades nas costas. Ali, naquela bagagem que aquele filho voltou, tinha tesouros inestimáveis. Esses tesouros eram reservados para um futuro próspero para o filho pródigo que saiu da casa do pai. E esse filho resolveu levar esses tesouros e gastar pelo mundo de forma dissolúvel. Ele pegou aqueles tesouros mais inestimáveis que o pai tinha guardado para uma vida de prosperidade futura para ele ali, para desfrutar de uma forma errônea. Ele pegou esses tesouros e foi desfrutar de maneira em que ele esqueceu tudo aquilo que ele tinha aprendido ali na casa do pai. Naquele tesouro ali que ele levou, não tinha somente riquezas e bens materiais, mas o caráter que levava a identidade do seu pai também estava ali. E quando nós saímos da casa do pai, quando nós saímos dos caminhos do Pai, infelizmente nós perdemos a nossa identidade no meio do caminho, porque o mundo nos leva a essa condição. Porque a palavra do Senhor, Jesus Cristo, está totalmente contrário às questões mundanas. Porque diz assim a Bíblia, e todo aquele que quiser seguir-me, negue-se a si mesmo dia a dia, toma sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é algo muito difícil. Porque o apóstolo Paulo disse, e a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, para que não façais o que seja de vosso querer. Então, deixa eu falar para vocês. Lutar contra a carne, lutar contra o espírito, não é fácil. É uma batalha constante lutar contra nós mesmos. E esse filho saiu daqui da casa do pai, carregando não só as riquezas, a herança em vida do seu pai, mas também ele carregou a sua identidade e perdeu ela no meio do caminho. Agora eu quero voltar um pouquinho atrás aqui e te perguntar, imagina você como ficou o coração desse pai. Otávio, boa tarde. Como ficou o coração desse pai ao ver que o seu filho saiu de casa e pediu que fosse lhe entregue parte da sua herança, algo que o seu pai tinha guardado para um futuro próspero para o seu filho. E o filho levou a identidade do pai no meio do caminho e perdeu ela, porque a Bíblia fala aqui que aquele filho gastou toda a herança dissolutamente com coisas que não agradavam o pai.
como eu e você, nós temos gastado o nosso tempo, nós temos gastado a herança a qual o Senhor deu para mim e para você. Como será que nós temos gastado a nossa herança? Será que nós temos realmente mostrado para o mundo a identidade que o Senhor Jesus colocou em nós? Porque o homem e a mulher de Deus, ele reflete o caráter de Deus. Ele reflete o caráter de Jesus. Paulo disse que ele queria se parecer ao máximo com Jesus. Ou seja, ter o caráter de Jesus implantado. E esse rapaz aqui da parábola do filho pródigo, ele sai pelo mundo e perde não só as riquezas a qual seu pai tinha dado, mas ele perde a sua identidade. A identidade do pai. E como que o coração desse pai ficava? O coração desse pai ficava da mesma forma que o coração do pai fica quando ele te vê andando por caminhos que não o agradam. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade de Deus. E o Espírito Santo chora no momento em que ele vê você andando por caminhos que frustram o coração do Pai. E esse filho aqui, ele sai da presença do Pai, da proteção do Pai, e anda por caminhos escuros, perde a identidade, perde a riqueza do Pai, gasta toda a riqueza que o Pai tinha separado para ele para um futuro de bênçãos, de prosperidade. Ele gasta toda essa riqueza dissolutamente. Ele perde tudo pelo caminho. Lá em 2 Samuel, capítulo 9, diz assim a palavra do Senhor. Quero ler para vocês aqui. 2 Samuel, capítulo 9. Davi manda buscar o filho de Jonatas. E o filho de Jonatas, ele que é Jonatas, filho de Saul, do rei Saul, era neto do rei Saul, Mefibosete. E Davi manda buscar esse filho de Jonatas para honrá-lo. E diz aqui a palavra que Davi restabelece tudo que era de Saul a Mefibosete. Mefibosete, ele era aleijado e ele era rejeitado naquela época, porque ele sofreu um acidente. Foi o único que sobrou da família de Saul. Davi manda buscar Mefibosete. E é algo sobrenatural. Quando Davi manda buscar Mefibosete, Davi restabelece tudo aquilo que era da herança do seu avô, Saul, a Mefibosete. E não só isso. Davi devolve um lugar de honra e de destaque a Mefibosete. Davi restabelece Mefibosete e fala, Davi sendo o rei, ele diz, Mefibosete vai sentar na mesa comigo e vai comer comigo todos os dias. Ou seja, Davi coloca Mefibosete novamente num lugar de destaque. E assim como o rei Davi fez, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, vai fazer com você nessa tarde, em nome de Jesus, viu, Anderson? O Senhor vai te devolver o seu lugar de destaque. O Senhor vai restabelecer a herança dele com você. Não importa onde você tem andado. Assim como esse filho pródigo aqui de Lucas capítulo 15 saiu de casa e andou por caminhos que não agradavam o Pai, o Senhor
não vai olhar para os caminhos que você andou, mas Ele vai restabelecer você novamente e vai te trazer um caminho de paz, vai te trazer um caminho de tranquilidade, vai te trazer um caminho de prosperidade, vai te trazer um caminho de restauração, vai te trazer um caminho de alegria, um caminho de paz, um caminho de compaixão, um caminho de amor. O Pai vai te restabelecer de uma forma sobrenatural, a qual você vai olhar para trás e vai falar: eu não sou digno de receber isso, porque eu andei por caminhos que não agradavam ao Senhor, gastei toda a minha herança com aquilo que não agradava a Deus, mas o Senhor não olha para o homem da forma que o homem olha, mas o Senhor olha para o seu interior, o Senhor olha para o seu coração e Ele restabelece a aliança feita com você desde o ventre da sua mãe, porque como o salmista Davi disse: antes mesmo que eu fosse formado no ventre da minha mãe, o Senhor já conhecia todos os meus dias, e os meus dias foram escritos no livro da vida. Aleluia, glória a Deus. Maria Cristina, boa tarde. É isso que o Senhor faz. Ele restabelece o seu coração, Ele restabelece a sua alma. Não importa por onde você tem andado, o Senhor te restabelece. Ele restabelece a aliança dele com você. É isso que esse texto aqui quer passar para nós, lá de Lucas capítulo 15. A partir do versículo 11 até o versículo 24. E é interessante ver aqui que quando esse filho ele resolve acordar, quando ele partiu para essa terra distante e ele resolve acordar, ele já estava numa situação totalmente constrangedora, ele já não tinha roupas mais. E você imagina para um judeu naquela época como que era vergonhoso a pessoa não ter vestes. A pessoa sem vestes significava sentido de vergonha. E aquele rapaz, ele passa a comer as mesmas coisas que eram servidas para porcos. Você vê em que situação que ele chegou. Lá em 2 Pedro, se eu não estou enganado, se eu estiver enganado, alguém me perdoa. Diz assim a palavra: que quando nós estamos na presença do Senhor e nós saímos, nós somos considerados como uma porca lavada que volta ao lamaçal e como um cachorro que come o próprio vômito. Sabe por quê? O mundo não se compara com a presença de Jesus. O mundo é totalmente no sentido contrário daquilo que Jesus tem reservado para mim e para você. O que Jesus tem reservado para mim e para você é muito maior do que esse mundo pode oferecer. Não importa a riqueza, não importa nada. Sabe por quê? Essa palavra aqui, ela é clara em dizer que quando nós formos para a glória, nos será dado um novo corpo celestial. Que esse corpo aqui, ele é corrupto. Esse corpo aqui é corrupto, carnal. Ele acaba. Eu tenho 47 anos, se a gente for olhar. Eu não sei se eu vivo mais 47, eu tenho mais tempo de passar do que tempo de vida. Eu tenho mais tempo de passar do que tempo de vida. Sabe por quê? Porque esse corpo aqui se corrompe, ele é corruptível, mas a palavra do Senhor fala que todo aquele que vier até ele terá vida e vida com abundância. Ainda que esteja morto, viverá. A palavra do Senhor fala que nos será dado um novo corpo celestial incorruptível, porque esse corpo aqui é corrupto, ele não pode entrar no reino dos céus. É um corpo corrupto. Sabe por quê? Lá em Isaías o Senhor diz que ele olhou para a terra e não achou ninguém justo sobre a terra. Não havia nenhum justo sobre a terra. Deixe seu like aqui, por favor, gente. Então ele não achou nenhum justo sobre a terra. Compartilha essa live. O Senhor não achou nenhum justo. E lá na glória nós caminharemos por ruas de ouro. O nosso corpo será incorruptível. Essa identidade humana vai ficar aqui.
Porque do pó nós viemos, ao pó nós retornaremos, nós somos pó. Quem é o homem como... Quem é o homem diante da sua própria vida? Não é nada. Porque esse momento agora pertence a nós, mas o próximo momento pertence a Deus. Eu estou falando com vocês aqui nessa live, mas se o Senhor quiser me levar daqui 5 minutos, Ele vai me levar, porque a minha vida não pertence a mim, mas ela pertence a Ele. Desde o momento em que eu fui formado no ventre da minha mãe, a minha vida não me pertence. Quem é o homem para achar que tem alguma coisa nessa terra, que é dono de alguma coisa, que alguma coisa lhe pertence, nem a sua própria vida lhe pertence? Nem a própria vida não nos pertence. A nossa vida pertence ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Porque do pó nós viemos, ao pó nós retornaremos. E esse rapaz aqui, ele perdeu toda a herança a qual o pai tinha guardado para ele, para um futuro próspero. Ele resolveu ser autossuficiente e caminhar com as suas próprias pernas. Mas no meio do caminho ele se perdeu, ele perdeu a sua identidade, ele perdeu a sua herança, ele perdeu tudo de mais valioso a qual o pai tinha dado a ele. Talvez você andou por caminhos a qual não agradam o Deus Todo-Poderoso e você perdeu tudo de mais valioso a qual o Senhor tinha te dado. Você perdeu sua identidade diante de Deus e você tem andado segundo este mundo, segundo as vontades desse mundo. Mas eu te convido essa tarde para que Deus venha fazer algo sobrenatural na sua vida e para que a sua vida seja transformada de dentro para fora e para que as pessoas venham olhar para você e venham ver a face do Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida, que você venha ser luz em meio às trevas, que você venha ser sal da terra e que você venha transformar vidas e que vidas sejam mudadas através da sua vida, porque a glória do Senhor ela vai estar sobre as suas vidas, a sua vida. Lá em Deuteronômio 28, a palavra do Senhor fala que nós não precisamos correr atrás das bênçãos, mas as bênçãos correrão atrás de nós e elas nos alcançarão. Então as bênçãos do Senhor elas vão correr atrás de você e vão te alcançar, em nome de Jesus. E é interessante aqui nesse texto de Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo, que quando aquele filho acorda, a primeira coisa que ele lembra é que os funcionários daquele pai eram tratados melhor do que ele estava sendo tratado ali. Quando nós deixamos a casa do pai e andamos por caminhos que não agradam ao Senhor, perdemos a nossa identidade, perdemos a nossa herança, nós vamos ser massacrados, vamos sofrer as piores coisas, angústias e as consequências de uma vida dura que o mundo oferece para nós. Mas quando você está firmado nessa palavra, está firmado na herança do Senhor, Ele tem o melhor para você. Ele quer te abençoar, o Pai quer te abençoar, o Pai quer te honrar. O Pai quer trazer você para junto dele, o Pai quer te dar carinho, o Pai quer te dar amor, o Pai quer você sempre perto dele. Foi como eu falei aqui logo no início da live, numa pregação do David Leonardo que eu vi. É maravilhoso o pai ser apaixonado pelo filho, mas é muito mais maravilhoso quando o filho se apaixona verdadeiramente pelo pai. E em nome de Jesus, o Senhor vai acender a chama da paixão novamente no seu coração, na sua alma, no seu espírito, na sua casa, para que você venha se render à presença do Senhor, para que você venha se humilhar diante da presença dele, para que você venha derramar o seu coração diante dele, para que você venha reconhecer verdadeiramente que você tem andado por caminhos que não agradam ao Senhor. Você perdeu toda a herança que o Senhor tinha te dado no meio do caminho, gastou dissolutamente, mas o Senhor está disposto a te restabelecer novamente. Nessa tarde o Senhor está disposto a te restabelecer e Ele te convida, volta para a casa do Pai. Vem ser restabelecido, volta para a casa do Pai.
O filho teve um choque de realidade no momento em que ele estava comendo ali lavagem de porco. E ele declara: até os funcionários do meu pai são mais bem tratados do que eu, retornarei à casa do meu pai. E aqui entra um processo difícil. Reconhecer o erro e voltar para trás. Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós andamos por caminhos errados? Quantas vezes nós perdemos a nossa herança e gastamos a nossa herança com algo que não agrada a Deus? A humanidade tem perdido o seu tempo e gastado a sua herança com aquilo que não agrada ao Senhor. Aquele filho reconheceu que ele estava errado. Agora entra um outro processo, a qual estou falando com você que está aqui nessa tarde. No momento em que nós reconhecemos que nós estamos errados, voltar para trás e reconhecer o nosso erro, reconhecer que nós erramos, ter a humildade de reconhecer que eu e você erramos e voltar para trás é difícil. Aí vira aquela guerra espiritual a qual que eu falei com você. A sua carne começa a gritar dentro de você contra o seu espírito e começa a falar: você não é digno de voltar. Você não pode voltar. Você lembra por onde você andou, você lembra o que você fez, você lembra como você gastou a herança do pai. E ao mesmo tempo o demônio fica falando isso na sua mente: você não é digno de voltar, você não é digno. Você não é digno de retornar à casa do pai e receber as heranças do pai novamente. Você não é digno. Isso começa a martelar na sua cabeça e é uma briga espiritual entre a carne e o espírito. Aquele filho reconheceu que ele tinha andado por caminhos errados e tinha gastado a herança de seu pai de forma dissoluta. E ele resolve voltar à casa do pai, mas só que eu creio que a Bíblia não fala, houve um grande conflito entre ele e ele próprio, entre voltar e não voltar. No meio do caminho, quando ele começa a voltar à casa do pai, aquele filho começa a voltar à casa do pai. Quantas vezes ele não pensou em desistir? Quantas vezes ele não olhou para dentro de si mesmo e falou assim: será que meu pai vai me receber de volta? Será que eu ainda tenho um lugar reservado na casa do meu pai? Como meu pai vai me tratar? Eu vou chegar lá de mãos vazias, nem roupa eu tenho, eu estou completamente sem roupa, eu estou nu. Mas a palavra do Senhor diz: vinde a mim como estás. Vinde a mim como estás, não importa as suas feridas, não importa a sua dor, não importa o que tem no seu coração, não importa se você perdeu a herança no meio do caminho. Importante é você reconhecer, eu e você, nós reconhecemos o nosso erro e retornarmos à casa do Pai. No meio do caminho, aquele filho deve ter pensado várias vezes: ele estava descalço, ele estava sem roupa, ele estava humilhado, ele não tinha o que comer, ele comia lavagem, ele era tratado como o pior das pessoas na face da terra. E o pensamento que vinha na cabeça dele, a Bíblia que não relata, mas eu creio que isso passava pela cabeça dele. Quantas vezes ele pensou assim: será que meu pai vai me receber? Como que eu vou chegar diante do meu pai e falar com ele: pai, toda a sua herança que eu levei, você estando vivo, eu perdi tudo pelo meio do caminho. E eu estou retornando sem nada, de mãos vazias. Eu não tenho nada para te oferecer. E o Senhor Jesus fala com você que está aqui nessa live, agora nessa tarde, viu, Francisca? Não importa o que você tenha para oferecer. Eu não quero nada que você não possa oferecer além do seu coração, o Senhor te diz. O melhor presente que você pode colocar diante do altar do Senhor é um coração quebrantado e contrito diante da presença dEle, em humildade, onde você possa se humilhar e reconhecer que você é pecador, falho, que você errou
e que você reconhece que você precisa da presença dele, do afago dele, do carinho dele, do amor dele, da restauração dele, do restabelecimento dele, da unção dele. Você precisa do bálsamo dele, você precisa ter a sua alma curada, você precisa ter a sua vida restaurada, você precisa ter a sua dignidade restaurada, a sua identidade restaurada, e o Senhor está pronto para te restaurar dessa forma. Não importa como você partiu da casa do Pai e você perdeu tudo pelo caminho, você perdeu sua herança, sua identidade, aquilo de melhor que o Pai tinha te dado, você perdeu tudo pelo caminho, você não sabe como voltar. A volta é difícil, o caminho talvez seja mais difícil do que o caminho de partida que você teve da casa do Pai. Partir da casa do Pai para fora é fácil, mas retornar com feridas, com mágoas, com um coração ferido, com um coração machucado, retornar à casa do Pai quebrado, estilhaçado pelas coisas do mundo, machucado, magoado, constrangido, humilhado, é muito mais difícil. Quantas vezes aquele filho, no retorno para a casa do Pai, pensou em desistir? No meio do caminho ele falava assim, o quê? Eu não vou chegar na casa do meu pai porque eu não tenho cara para chegar diante dele. Como que eu vou chegar diante dele de mãos vazias? Eu perdi toda a herança, eu gastei tudo dissolutamente. O meu pai não vai me honrar. O meu pai vai falar comigo que ele não quer me ver nem pintar de ouro nunca mais. Porque o pai, na concepção daquele filho, ele via que o pai esperava ele ir embora carregando a sua herança que ele levou do pai em vida e fazer com que aquela herança fosse multiplicada. Mas ele perdeu toda aquela herança. Ele perdeu toda a herança, ele perdeu a sua dignidade, ele perdeu tudo pelo meio do caminho. E ele ficou sem nada, ele foi humilhado, maltratado, pisado. Mas ele decide retornar à casa do Pai. E essa é a melhor decisão que você pode tomar nessa tarde em nome de Jesus. Decida agora retornar à casa do Pai. O Pai está pronto para te abraçar. O Pai está pronto para curar as suas feridas. O Pai está pronto a te dar carinho. O Pai está pronto a te dar amor. O Pai está pronto para pegar você e colocar a sua cabeça no colo dele e que todas as lágrimas da sua alma venham se derramar no colo dele para que ele venha curar todas as suas feridas. O Pai está pronto a te abraçar e ouvir todas as suas histórias, independente de como ela tem sido, se as suas histórias têm te trago mágoas, se as suas histórias têm te trago um coração ferido, se as suas histórias têm te trago a sua alma ferida. Não importa como você esteja, não importa se você foi humilhado, não importa se você foi pisado, não importa se você sofreu as piores coisas, o Pai te convida hoje. Retorna à casa do Pai. Ele vai te restabelecer. Essa palavra é profunda demais. Restabelecer. Paulo disse lá em Romanos capítulo 7, versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É você reconhecer que você não é nada e você é dependente, totalmente dependente da presença dele, que você é louco pela presença do Pai, que você não consegue viver sem a presença do Pai. Oriandalabas, oriandalabas, ele canta lá, subiandalabas, oriandalabas.
Você reconhecer e se humilhar na presença do Pai, derramar o seu coração no altar do Pai e declarar ao Pai o quanto você é tão dependente da presença dEle. É maravilhoso ter um pai que ama um filho, mas é muito mais maravilhoso um filho que é apaixonado pelo pai. E que não consegue viver sem esse pai. Aquele filho voltou para casa. No meio do caminho ele passou por muitas lutas entre si mesmo. Humilhado, rejeitado, massacrado, ferido, com a alma ferida. Gastou toda a herança que o pai tinha. Toda a herança que o pai tinha reservado para ele. Ele gastou tudo. Estava retornando para casa de mãos vazias, envergonhado, rejeitado, com a alma ferida, com o espírito ferido, com o coração ferido, mas ele decide voltar para a casa do Pai. E eu vou ler para você aqui, em Lucas capítulo 15, versículo 18, o que aconteceu. E diz assim a palavra do Senhor: aquele filho falou: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra os céus e a terra, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Porque aquele filho, na perca que ele teve no meio do caminho, ele viu que os servos dos lugares onde que ele esteve eram mais bem tratados do que ele. Ele viu que os servos do pai dele eram mais bem tratados do que tudo aquilo que ele passou longe da casa do pai. E ele reconhece que errou diante do Pai. E é o que eu falei aqui. Reconhecer o nosso erro e retornar, muitas das vezes é mais difícil do que quando nós saímos carregando a nossa herança, uma herança que não nos pertence, e voltamos de mão vazia. Aquele filho não tinha nada para oferecer ao pai naquele momento. Porque ele perdeu 1/3 da herança que o pai tinha reservado para ele, como filho. E a herança que o pai tem reservado para você como filho é algo sobrenatural que você não pode imaginar. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem reservado àqueles que te amam. É algo além do que você pode imaginar. E aquele filho retorna para a casa do pai, machucado, desamparado, humilhado, sem roupas, descalço. E olha aqui como o pai recebeu. E levantou o seu pai, como levantava toda manhã. Eu creio que o pai olhava ao longe assim e falava assim: eu tenho esperança de que um dia meu filho vai voltar. É assim que Jesus olha para você nessa tarde. Ele tem esperança de que um dia você vai voltar. Ele tem esperança de que um dia você vai retornar à casa do Pai. Ele tem esperança de que um dia você vai estar na presença dele novamente. Se você saiu e andou por caminhos errados, se você perdeu a herança do Senhor, o Senhor vem todas as tardes, todos os dias,
assim como o próprio Deus descia aqui nessa terra, lá em Adão e Eva, lá em Gênesis, logo no início ali, a Bíblia diz que o Senhor vinha toda tarde conversar ali com Adão. O Senhor sentia prazer de conversar com Adão. Todas as tardes o Senhor largava o firmamento e vinha ter ali um particular com Adão. Adão era íntimo de Deus. Adão viu Deus face a face. Ele pôde contemplar a face de Deus face a face, porque ele tinha intimidade com o Pai. Ele era como uma criança, como a Bíblia diz aqui, que todas as criancinhas venham a mim, porque delas é o reino dos céus. E o Senhor te convida nessa tarde para que você venha se tornar como uma criança na presença do Senhor e venha ser totalmente dependente da presença dele, como uma criança inocente. Retorna à casa do Pai e declare para ele: Pai, eu pequei contra os céus e pequei contra a terra, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu venho aqui me humilhar e me colocar na tua dependência, para que o Senhor venha me restabelecer novamente e eu seja achado diante de ti e eu venha ter uma nova identidade diante da tua presença, que o Senhor venha me restabelecer na tua presença. E o pai se levantou mais uma vez naquela manhã, ou no final da tarde, e ele olhou ao longe e viu o seu filho vindo ali, humilhado, rejeitado e massacrado, com feridas incomparáveis, feridas de alma incomparáveis. E sabe o que aquele pai faz? O filho vem de lá para cá, de cabeça baixa, sem roupa, porque ele não tinha nem vestes mais, sem nenhum centavo da herança que ele tinha levado da casa do pai, descalço, sujo, magro, talvez até fedendo, porque comia lavagens, vivia igual humilhado, como um animal mesmo. E aquele filho vem de lá para cá, se arrastando e lutando contra si mesmo para retornar para a casa do pai. De longe, aquele pai avista o filho. E sabe o que o pai faz? Larga tudo o que ele estava fazendo naquele momento. Ele larga tudo o que ele estava fazendo e corre de encontro àquele filho e abraça aquele filho de maneira profunda, dá um abraço naquele filho, beija o filho profundamente, sem olhar para como aquele filho estava, sem olhar que aquele filho tinha perdido 1/3 da sua herança, sem olhar para o passado daquele filho. Ele corre de encontro ao filho e abraça aquele filho e beija aquele filho. Sem se importar tudo aquilo que aquele filho fez contra ele, se aquele filho tinha perdido a sua herança, se aquele filho tinha jogado a sua identidade fora. O pai não consegue ver nada disso e o pai corre diante daquele filho, antes mesmo do filho chegar, pelo menos na porta da casa do pai. O pai consegue ver ele de longe e vai lá buscar ele de volta. Sabe por quê? Se você é uma ovelha que saiu do aprisco, o Senhor deixa as 99 lá e vai te buscar. Não importa como você esteja, não importa como você esteja, não importa se você tenha se perdido, mas as 99 vão ficar seguras ali. Ele vai restaurar você, vai te restabelecer junto com aquelas novas 99 ovelhas, porque Ele quer te guardar, Ele quer te dar o afago dEle, te dar o carinho, te dar o amor dEle.
e te restabelecer, não como servo, mas como herdeiro das promessas dele novamente, porque ele tem o melhor para você, o melhor para você. As promessas e a heranças do Senhor são maior do que qualquer coisa deste mundo. Você consegue imaginar como que aquele filho ficou? Ele fala aqui: pai, pequei contra os céus e contra a terra, já não sou digno de ser chamado como teu filho. Me coloca como um dos seus trabalhadores. E a palavra do Senhor diz que, versículo 20, levantou-se o pai e foi de encontro a ele. Quando seu pai o avistou, se compadeceu dele, correu, o abraçou e o beijou. Que o Senhor permita que o nosso coração venha ser cheio de compaixão em nome de Jesus. Que o Senhor venha ter compaixão de nós e Ele não venha se permitir que nós venhamos nos perder desse mundo. Que nós venhamos perder a nossa identidade, que nós venhamos perder a nossa herança. E o filho disse: pai, pequei contra os céus e a terra, já não sou digno de ser chamado como teu filho. Versículo 22, porém o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu e põe um anel no seu dedo e sandálias nos teus pés. Roupas novas significava que aquele filho não era mais escravo, que aquele filho não era mais escravo, e sim, ele continuava sendo herdeiro. Herdeiro. Quando você sai da casa do pai e você anda por lugares que não agradam o pai, você se torna escravo. Mas quando você retorna à casa do pai novamente, quando você se humilha na presença do pai, quando você se coloca como dependente do pai, quando você se coloca aos pés do pai e derrama o seu coração perante o pai, ele te recebe como herdeiro novamente. Foi assim que aquele pai recebeu aquele filho, não como escravo, mas recebeu ele como herdeiro novamente, pois o pai fala assim: tragam ele, dê banho nele, ou seja, limpa-o. O pai vai te limpar de novo de tudo aquilo que você perdeu no meio do caminho, de tudo aquilo que você passou nesse mundo. O pai vai te limpar novamente. A palavra do Senhor fala que os seus pecados não serão lembrados, mas serão jogados no mar do esquecimento. Que ainda que você seja, que os seus pecados sejam vermelhos como a carmesim, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão alvos como a neve. E o pai manda dar um banho naquele filho, ou seja, retira toda a sujeira do mundo daquele filho, retira tudo aquilo que não agradava ao pai, e põe aquele rapaz totalmente limpo e pede que venham trazer a melhor roupa e veste a melhor roupa naquele filho, ou seja, estava restabelecendo um lugar de destaque novamente naquele filho, estava colocando uma nova identidade, uma nova roupagem naquele filho. E aquele filho veste roupas novas, e você imagina como que ficou o coração daquele filho contrito diante do pai, porque ele não imaginava que o seu pai lhe receberia daquela forma novamente, ele não imaginava, ele não conseguia ter noção de que seu pai ia recebê-lo daquele jeito. Ele achava que ia ser rejeitado, mas não, seu pai lhe recebe da melhor forma, ele deixa de ser escravo para ser restabelecido como herdeiro novamente. Coloca roupas novas, ele toma um banho, ele veste roupas novas, ele coloca sandálias nos pés. Sandálias nos pés significa liberdade. Aqui, meu filho, você vai ter liberdade para tudo, porque tudo que eu tenho aqui é seu, tudo que eu tenho aqui te pertence. Você vai comer o melhor novamente, você vai vestir o melhor novamente, você vai ter dignidade, que é sandálias nos pés, liberdade, você vai ter identidade, que é uma nova roupa, com o meu nome, diz o Senhor. E aquele filho é restabelecido com roupas novas. E a quarta
coisa que o pai entrega para aquele filho. No momento em que ele volta para casa e é restabelecido diante do pai, o pai coloca um anel no seu dedo. O pai recebe aquele filho, sujo, vindo do mundo, dá um banho nele, tira a sujeira do mundo. O pai coloca roupas novas naquele filho. O pai coloca sandálias novas nos pés daquele filho. E o pai ainda faz algo mais profundo depois de abraçá-lo, beijá-lo e restabelecê-lo na sua casa novamente, na sua herança. Coloca um anel no dedo daquele filho. E o anel que foi colocado ali no dedo daquele filho que andou no mundo e gastou toda a herança que o pai tinha reservado, andou por lugares onde que não deveria andar e se machucou, se feriu, foi maltratado, foi humilhado e foi restabelecida a casa do pai. O anel significa restauração de autoridade. Restauração de autoridade. O Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Senhor Jesus Cristo, dono de toda a terra, criador dos céus e da terra e de tudo que há debaixo da terra, ele te restabelece novamente a sua herança em nome de Jesus nessa tarde, assim como foi feito com esse filho aqui de Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11 até o versículo 24, ele restabelece toda a sua herança novamente e ele coloca um anel no seu dedo para que a autoridade do Senhor seja devolvida na sua vida. Sabe como é que funciona essa autoridade? Funciona assim: que tudo que sair da sua boca, abençoado será. Onde que você colocar a mão, ali abençoado será. Onde que você colocar a planta dos seus pés, ali será seu por possessão. O Senhor te devolve a autoridade na sua vida novamente diante dele, em nome de Jesus. Não importa o que você passou. Tá muito quente aqui, viu, gente? Não, tô suando doidado aqui. Minas Gerais, o sol tá... Tem um sol para cada um. Você tá doido. Não tá fácil. Tá muito quente. O Senhor restabelece a sua herança novamente. Ele está pronto a te receber de braços abertos, te restaurar, restaurar a sua alma, restaurar a sua casa, restaurar a sua família, restaurar a sua identidade, te curar, te tratar, curar suas feridas, te dar o melhor, colocar vestes novas, colocar um anel no seu dedo, colocar uma sandália nos seus pés, colocar roupas novas. Você imagina qual foi a alegria daquele filho. E aquele filho, ele pôde entrar ali novamente na casa do pai e ser tratado como um filho, digno de honra. Porque é assim que o Senhor vai fazer com você, te colocar em lugar de honra, te colocar em lugar de destaque. Você vai ter um lugar de destaque, não importa onde você esteja, se é dentro do seu trabalho, em qualquer outro lugar, você vai ser colocado em um lugar de destaque, porque o Senhor, Deus de Israel, te coloca num lugar de destaque. Aquele filho foi colocado novamente num lugar de destaque e ele entrou para dentro da casa do pai ali e ele pôde deitar no colo do pai ali, desfrutar do colo do pai, mesmo ele vendo que ele era pecador e que ele não era digno de desfrutar daquilo, reconhecendo o seu erro, reconhecendo o seu pecado, ele deitou no colo do pai e ele pôde abrir o seu coração e contar toda a sua aventura para o seu pai, mesmo ele
andado por caminhos onde não agradou o pai, ele pôde chegar ali e contar tudo aquilo para o seu pai, abrir o seu coração, e você pensa que o pai dele ignorou? Não, o pai dele o recebeu de braços abertos e permitiu que ele encostasse a cabeça ali no ombro do pai, que se ele derramasse diante do pai e que ele derramasse as suas mágoas, que ele derramasse as suas feridas diante do pai e contasse tudo aquilo que ele fez com a herança que ele levou daquele pai ali. Ele conseguiu abrir o seu coração e colocar tudo diante do pai ali, e o pai estava pronto ali para ouvir ele. Eu creio assim, a palavra não diz aqui, mas eu creio que foi muitos dias de história, muitos dias de choro, muitos dias de quebrantamento, muitos dias de derramamento. Assim o Senhor vai fazer com você, vai permitir que você se derrame diante dele muitos dias, vai permitir que você derrame o seu coração diante dele muitos dias, porque só ele, somente ele conhece o tamanho da sua ferida, somente ele conhece o tamanho da ferida da sua alma, somente ele conhece o tamanho da ferida do seu coração, mas ele vai permitir você chegar diante dele, porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por ele. Você andou por esse caminho, você vai chegar diante do Pai, vai derramar o seu coração perante ele, e ele vai estar pronto a te ouvir, pronto a te restabelecer novamente, pronto a te colocar num lugar de destaque novamente, pronto a colocar um anel de autoridade no seu dedo, pronto a colocar vestes novas em você, pronto a te limpar de tudo aquilo que não agrada a ele. Essa é a promessa do Senhor para mim e para você. O que você está esperando para você correr de volta para a casa do Pai? O Pai está te esperando de braços abertos. O Pai tem prazer em te receber, não importa como você esteja. Com quais feridas você está. O Pai está pronto para te receber de volta, de braços abertos, como herdeiro novamente, em nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração nessa tarde. Você que ficou aí do início até o fim, ouvindo essa palavra. Você que entrou aqui e saiu, ou você que só passou de passagem, eu te abençoo também em nome de Jesus. Que essa palavra vá de encontro ao seu coração e que ela possa trazer bênçãos, restauração na sua vida, restauração na sua casa, em nome de Jesus. Peça ao Senhor que Ele venha derramar chuva de bênçãos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado pela presença de todos que estiveram aqui nessa tarde e puderam compartilhar dessa palavra em nome de Jesus. Que Deus venha derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, Flavinha. Eu já estou finalizando a live aqui, tá? Deixei uma palavra aí que está lá em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11 até o 24. Eu não sei como é que funciona a live, porque essa é a terceira que eu estou fazendo. Não sei se as pessoas vão conseguir ver aí depois, mas que em nome de Jesus essa palavra vá de encontro ao seu coração. Deus abençoe, tudo de bom, em nome de Jesus.